Vamos começar com uma verdade que quase ninguém fala. O sem contato não é sobre fazer ela sentir sua falta. É sobre você parar de se perder. Sim, a maioria dos homens entra no sem contato com a mentalidade errada. Acham que é uma técnica para manipular, para fazer ela voltar, para criar saudade forçada. E é aí que tudo dá errado. Porque quando você usa isso como estratégia de controle, você ainda está preso a ela. Agora presta atenção nisso. O verdadeiro poder do sem contato não está no efeito que causa nela. Está no efeito que causa em você. É aqui que entra o lado mais profundo, e muitas vezes chamado de psicologia sombria. Não porque seja manipulação, mas porque envolve silêncio, ausência e controle emocional. E poucas pessoas sabem lidar com isso. Quando você corta contato de verdade, algo acontece. Você sai do ciclo de validação. Você para de reagir. Você interrompe o acesso constante que ela tinha a você. E isso muda completamente a dinâmica. Mas aqui vai o ponto mais importante. Isso só funciona quando é real. Não é sumir esperando reação. Não é ignorar, tentando provocar. Não é joguinho. É decisão. Agora, vamos ser diretos. Quando você para de falar com alguém, duas coisas podem acontecer. Ela pode sentir sua ausência ou pode não sentir. E é exatamente por isso que isso é poderoso. Porque, independente da reação dela, você ganha clareza. Se ela volta, existe algum nível de interesse. Se não volta, você evita perder mais tempo. Mas para isso funcionar, você precisa fazer da forma certa, sem olhar toda hora se ela respondeu, sem voltar no meio do processo, sem quebrar o próprio posicionamento. Porque no final, o sem contato não é sobre ela. É sobre você recuperar controle, foco e respeito próprio. E ao longo deste vídeo, você vai entender exatamente como isso funciona e por que a maioria dos homens falha ao tentar aplicar. Porque silêncio, quando bem usado, não é fraqueza, é poder. 1. Pare de buscar validação. Esse é o ponto onde tudo começa e onde a maioria dos homens está presa sem perceber. Antes mesmo de pensar em sem contato, você precisa entender uma coisa. Você não está sentindo falta dela. Você está sentindo falta da validação que vinha dela. Resposta: atenção, interesse, presença. Tudo isso alimenta uma sensação interna, e quando isso some, você sente o vazio. Agora presta atenção. Enquanto você continuar buscando validação externa, o sem contato nunca vai funcionar. Porque você não vai aguentar. Você vai querer mandar mensagem, vai querer ver se ela respondeu, vai querer testar se ainda tem espaço. E isso quebra tudo. Outro ponto importante. Validação vicia. Quanto mais você recebe, mais você quer. E quando para, você sente falta. Não necessariamente da pessoa, mas da sensação. E é aí que muitos confundem tudo. Agora, vamos ser diretos. O sem contato começa quando você decide parar de depender disso. Você para de buscar resposta. Para de buscar atenção. Para de buscar confirmação. E começa a olhar para dentro. Outro detalhe poderoso. Quando você para de buscar validação, você recupera controle. Você não reage mais a cada sinal. Não muda seu humor baseado em resposta. Não depende de alguém para se sentir bem. Isso muda completamente sua postura. Agora, claro, isso não é fácil, porque exige consciência. Você vai sentir vontade de voltar. Vai sentir curiosidade. Vai sentir falta. Mas é exatamente aí que o processo acontece. Você começa a perceber que não precisa disso para estar bem, e isso é libertador. Outro erro comum: tentar fazer sem contato, ainda esperando validação. Tipo, vou sumir para ver se ela volta. Isso não é liberdade. É dependência disfarçada. Então começa daqui. Antes de qualquer técnica, qualquer estratégia, para de buscar validação. Porque no final, quem precisa de aprovação sempre volta. Mas quem se valida, segue. 2. Corte contato de verdade. Aqui está onde a maioria falha. Eles dizem que estão em sem contato, mas continuam olhando status, vendo stories, checando se ela visualizou algo, esperando qualquer sinal. Isso não é sem contato. Isso é ausência física com presença mental. E assim, não funciona. Cortar contato de verdade significa interromper o acesso. Sem mensagem, sem reação,
sem só dar uma olhada. Porque cada pequena interação mantém o vínculo ativo. E enquanto o vínculo está ativo, você não sai do ciclo. Agora pensa. Como você vai esquecer? Reorganizar sua mente? Recuperar controle? Se você continua acompanhando tudo? Não tem como. Outro ponto importante. O contato não é só externo. É interno também. Ficar pensando o tempo todo, imaginando, revisitando, isso também mantém a conexão viva. Agora, vamos ser diretos. O verdadeiro sem contato exige disciplina. Você vai sentir vontade de olhar. Vai querer saber o que ela está fazendo. Vai querer ter algum tipo de informação. E é exatamente aí que você precisa segurar. Porque cada vez que você quebra o silêncio, você volta para o início. Outro erro comum: achar que pequenas exceções não fazem diferença. Ah, só vou ver uma coisa rápida. Só vou responder isso aqui e pronto. Você reativa tudo. Homens que fazem isso direito tratam como regra, sem exceção, porque entendem que o processo depende de consistência. Outro detalhe poderoso: quando você corta contato de verdade, sua mente começa a desacelerar. Você pensa menos, sente menos urgência, ganha clareza. E isso só acontece quando o estímulo para. Então grava isso. Sem contato não é parcial. Ou você corta, ou você mantém. E se quer resultado real, tem que ser completo. 3. Não use como joguinho. Aqui é onde muita gente se engana. Usa o sem contato como estratégia, mas com a intenção errada. Vou sumir para ela sentir minha falta. Vou parar de falar para ver se ela vem atrás. Vou testar para ver se ainda gosta de mim. Isso não é força. Isso é dependência disfarçada de estratégia, porque no fundo você ainda está focado nela, ainda está esperando reação, ainda está tentando controlar o comportamento dela. E isso quebra tudo. O verdadeiro sem contato não é joguinho. É decisão. Você não some para provocar. Você não corta contato para manipular. Você simplesmente para, porque entendeu que aquilo não está te fazendo bem, não está evoluindo, não está sendo recíproco. Outro ponto importante: joguinho sempre tem prazo. Você faz esperando o resultado rápido, e quando não acontece, você volta. E aí todo o processo perde valor. Agora, vamos ser diretos. Se você está fazendo sem contato, esperando algo em troca, você ainda está preso, porque sua ação depende da resposta dela. E isso não é controle. É expectativa. Outro erro comum é quebrar o silêncio no primeiro sinal de ansiedade. Porque no fundo, você não queria sair, só queria ver reação. Mas quando você entende de verdade, você não precisa de resposta para continuar. Você não precisa de sinal para manter sua decisão. Outro detalhe poderoso: quando não é joguinho, você transmite consistência. E consistência gera respeito. Mesmo que ela não fale nada, ela percebe. Porque é diferente. Agora pensa. Quantas pessoas realmente conseguem cortar contato sem voltar correndo? Poucas. E é exatamente por isso que isso se destaca. Então começa a ajustar sua mentalidade. Não use isso como ferramenta de manipulação. Use como ferramenta de posicionamento. Porque no final, joguinho cansa. Mas decisão muda tudo. 4. Encare o silêncio interno. Aqui está a parte que ninguém prepara você para lidar. O silêncio externo é fácil. Você para de mandar mensagem, para de falar, corta o contato. Mas o silêncio interno é outra história. Porque mesmo sem falar com ela, sua mente continua ativa. Pensando, relembrando, criando cenários, imaginando o que ela está fazendo. E é exatamente aí que o processo fica difícil. Dentro do sem contato, o maior desafio não é ela, é você. Agora presta atenção. Quando você corta o contato, você tira o estímulo externo. E o que sobra? Seus pensamentos. E se você não souber lidar com isso, você volta. Outro ponto importante. O silêncio interno revela dependência. Se você não consegue ficar bem, sem pensar nela o tempo todo, isso mostra que você estava mais envolvido do que imaginava. E tudo bem, mas precisa ser enfrentado. Agora, vamos ser diretos. Fugir disso não resolve. Distrair o tempo todo, ocupar a mente a qualquer custo, pode até ajudar por um momento.
Mas o processo real acontece quando você encara. Quando você aceita que vai pensar, vai lembrar, vai sentir, e não reage. Outro detalhe poderoso. Quando você não reage ao pensamento, ele perde força. Mas quando você alimenta, olhando rede social, revisitando conversa, criando história, ele cresce e te prende. Então o foco aqui é simples: observar sem agir. Pensou? Ok. Lembrou? Normal? Sentiu? Faz parte, mas não reage. Outro erro comum é achar que o silêncio interno deveria desaparecer rápido. Não vai. Leva tempo. Mas cada vez que você não reage, você se fortalece. E aos poucos, a intensidade diminui. Agora pensa: quantos homens voltam não porque ela chamou, mas porque não aguentaram o próprio pensamento? Muitos. E é aí que perdem. Então começa a trabalhar isso. O verdadeiro sem contato acontece dentro de você. Porque no final, não é o silêncio dela que te prende. É o barulho da sua mente. E quando você aprende a lidar com isso, você se liberta. 5. Recupere seu valor pessoal. Aqui está uma verdade que muitos evitam encarar. Quando você depende demais de alguém, você começa a perder valor aos poucos. Não porque você vale menos, mas porque você se posiciona como alguém que precisa. E necessidade muda tudo. Durante o sem contato, existe uma oportunidade real: recuperar seu valor pessoal. Não no sentido de provar algo para ela, mas de reconstruir sua própria base. Agora pensa, antes dessa situação, como estava sua vida? Seu foco, seus objetivos, sua rotina, tudo estava alinhado? Ou você já estava se adaptando demais? Porque muitas vezes o problema não começa no fim, começa no meio. Quando você começa a priorizar alguém mais do que deveria. Outro ponto importante: valor pessoal não vem de validação externa. Não vem da resposta dela, do interesse dela, da presença dela. Vem do que você constrói sozinho. E é isso que o sem contato força você a encarar. Agora vamos ser diretos. Se sua autoestima depende de como alguém te trata, você está vulnerável, porque você perde o controle. Mas quando você reconstrói isso dentro de você, tudo muda. Outro detalhe poderoso: recuperar valor pessoal não é teoria, é prática. Você volta a cuidar da sua rotina, volta a focar no que importa, volta a investir em você. E isso começa a refletir. Você se sente mais estável, mais seguro, menos dependente. E isso aparece na forma como você age. Agora atenção. Isso não acontece do dia para a noite. Mas cada pequena ação conta. Cada decisão de não voltar. Cada momento que você escolhe você. Tudo isso soma. Outro erro comum é tentar recuperar valor apenas na aparência ou no externo. Mas o verdadeiro valor é interno. É postura. É consistência. É independência emocional. Então começa a olhar para isso. O sem contato não é só a ausência dela. É reconstrução sua. E quando você se reconstrói, você não precisa mais correr atrás de ninguém. 6. Quebre o ciclo de dependência. Aqui está o que realmente prende você. Não é a pessoa, é o ciclo. Mensagem, resposta, sensação boa, ausência, ansiedade, tentativa de contato. E isso se repete. Esse padrão cria dependência emocional. Você começa a associar bem-estar com a atenção dela. E quando isso some, você sente falta, não só dela, mas da sensação. Agora presta atenção. O sem contato existe exatamente para quebrar esse ciclo. Mas só funciona se você não alimentar ele de novo. Porque cada vez que você volta, manda mensagem, olha a rede social, tenta contato, você reinicia o processo e volta para o começo. Outro ponto importante: dependência não some sozinha. Ela precisa ser interrompida. E isso gera desconforto. Você vai sentir falta, vai querer voltar, vai pensar que só uma mensagem não faz diferença, mas faz. Agora, vamos ser diretos. O ciclo só existe porque você continua participando dele. Se você sai, ele quebra. Simples. Outro detalhe poderoso: quando o ciclo quebra, sua mente começa a se reorganizar. Você deixa de associar felicidade com resposta dela. Deixa de depender de atenção externa. Começa a recuperar controle.
e isso muda completamente sua postura. Agora atenção, no começo parece pior, porque você não tem mais o alívio da resposta, mas isso faz parte. É o processo de desacostumar. Outro erro comum é substituir uma dependência por outra, tentar preencher com outra pessoa imediatamente. Isso não resolve, só muda o foco. O ideal é passar pelo processo de verdade, sentir, entender e sair mais forte. Então começa a observar isso. Não é sobre esquecer rápido, é sobre parar de alimentar o que te prende. Porque no final, enquanto o ciclo existir, você volta. Mas quando ele quebra, você se liberta. 7. Aceite qualquer resultado. Aqui está o ponto onde a maioria trava. Eles começam o sem contato, mas no fundo ainda estão esperando um resultado específico. Ela vai voltar. Ela vai sentir minha falta. Ela vai mandar mensagem. E quando isso não acontece, quebram, voltam atrás, mandam mensagem, reiniciam tudo. Agora presta atenção. Enquanto você estiver preso a um resultado, você não está livre. Você só está esperando. E esperar ainda é dependência. O verdadeiro sem contato exige algo difícil, aceitar qualquer desfecho. Ela pode voltar ou não. Pode sentir sua falta ou não. Pode te procurar ou seguir a vida. E você precisa estar bem com isso. Outro ponto importante. Aceitação não é fraqueza, é maturidade. É entender que você não controla o sentimento dos outros, só o seu comportamento. Agora vamos ser diretos. Muitos homens dizem que aceitam, mas no fundo estão contando os dias, esperando um sinal. E isso mantém o vínculo vivo. Outro detalhe poderoso: quando você realmente aceita qualquer resultado, você muda sua energia. Você não parece mais alguém esperando. Você parece alguém que decidiu seguir. E isso é forte, porque tira você da posição de dependência. Agora atenção. Aceitar não significa não sentir. Você pode sentir falta, curiosidade, até vontade de voltar. Mas você não age com base nisso. Outro erro comum é confundir aceitação com desistência. Não é isso. Você não está desistindo de alguém. Você está escolhendo não se prender. Então começa a ajustar isso. Pare de fazer o processo esperando um final específico. Porque no momento em que você aceita qualquer resultado, você ganha liberdade. E quando você está livre, você não volta por necessidade, só por escolha. E isso muda tudo. 8. Foque na sua evolução. Aqui é onde o sem contato realmente começa a fazer sentido. Se você só corta contato, mas continua igual, pensando igual, vivendo igual, nada muda. Você apenas removeu a pessoa, mas não evoluiu. E aí, na primeira oportunidade, você volta. Agora presta atenção. O vazio que fica após o sem contato precisa ser preenchido com crescimento. Porque se não for preenchido, vira saudade. E saudade mal direcionada te puxa de volta. Outro ponto importante. Evolução não é só ocupar tempo. Não é distração. É construção. Você começa a investir em áreas que estavam paradas. Cuida mais da sua rotina. Melhora a sua disciplina. Foca em algo que te desenvolve. E isso cria progresso real. Agora, vamos ser diretos. Muitos homens querem resultado externo, sem mudança interna. Querem que ela volte, que a dinâmica mude, mas continuam sendo a mesma versão. E isso nunca sustenta. Outro detalhe poderoso. Quando você evolui, sua percepção muda. O que antes parecia importante perde peso. O que antes te prendia já não prende tanto. E isso te dá clareza. Você começa a enxergar a situação de fora, sem emoção exagerada. Outro erro comum é usar evolução como prova. Tipo, vou melhorar para ela ver. Isso ainda é dependência. A evolução precisa ser para você, sem plateia, sem validação. Agora pensa, se você sai desse processo melhor do que entrou, você nunca perde, independentemente do que ela faça. Então começa a ajustar o foco. Não é sobre ela voltar. É sobre você crescer. Porque no final, quando você evolui de verdade, você não precisa mais correr atrás. Você escolhe melhor e vive melhor. 9. Não volte no meio do processo. Esse é o ponto onde a maioria falha, mesmo começando bem. Você decide cortar contato, passa alguns dias firme, começa a se reorganizar. E de repente, bate à vontade, curiosidade, saudade,
ansiedade. E aí vem o pensamento clássico. Só uma mensagem não tem problema. E pronto, você volta. Agora presta atenção. Voltar no meio do processo anula tudo que você construiu, porque você quebra a consistência. E sem consistência, não existe mudança. Outro ponto importante. O sem contato não funciona em partes. Não é algo que você faz um pouco. Para a volta, tenta de novo. Isso só prolonga o ciclo. Agora, vamos ser diretos. A vontade de voltar faz parte. Não significa que você precisa agir. É só um impulso. E impulso não deve comandar decisão. Outro detalhe poderoso. Cada vez que você resiste à vontade de voltar, você se fortalece. Mas cada vez que cede, você reforça o padrão antigo. E isso te mantém preso. Outro erro comum é achar que já passou tempo suficiente. Tipo, já fiquei alguns dias, acho que posso falar. Mas não existe prazo fixo. O processo é interno. Se você ainda está ansioso, ainda está esperando resposta, ainda está emocionalmente envolvido, você não terminou. Agora pensa, quantos homens recomeçam várias vezes, mas nunca chegam até o fim? Muitos. E por isso nunca sentem o efeito real. Então começa a tratar isso com mais seriedade. Não como tentativa, mas como decisão. Se você começou, vai até o fim. Sem exceção. Porque no final não é o tempo que importa. É a consistência. E quem quebra no meio sempre volta para o começo. Mas quem sustenta muda de nível. Treine-se. Entenda o poder da ausência. Aqui está o ponto final. E o mais mal interpretado. A ausência tem poder. Mas não do jeito que a maioria pensa. Não é sobre fazer ela sentir sua falta. Não é sobre manipular a emoção. Não é sobre sumir para ela voltar. É sobre remover seu acesso. Quando você está sempre presente, sempre disponível, sempre acessível, sua presença perde peso, vira padrão. Agora, quando você se afasta de verdade, algo muda. O padrão quebra. E tudo que quebra padrão chama a atenção. Mas aqui está o ponto mais importante. O verdadeiro poder da ausência não está nela. Está em você. Porque quando você se afasta, você recupera espaço. Espaço mental. Espaço emocional. Espaço para pensar com clareza. E isso te fortalece. Outro ponto importante. A ausência revela a verdade. Se ela sente sua falta, ela demonstra. Se não sente, você também descobre. Sem esforço. Sem dúvida. Agora, vamos ser diretos. Muitos homens usam a ausência como teste. Ficam esperando reação, monitorando, contando dias. E isso tira o poder. Porque ainda estão presos. A ausência só funciona quando é real. Quando você não está olhando, não está esperando, não está tentando controlar. Outro detalhe poderoso. Quando você realmente se afasta, você muda sua energia. Você não parece mais disponível, não parece mais previsível, não parece mais dependente. E isso impacta, mesmo sem você fazer nada. Agora pensa. Quem é mais valorizado? Quem está sempre ali? Ou quem não está sempre acessível? A resposta é clara, então começa a entender isso. A ausência não é estratégia. É consequência de posicionamento. E quando você se posiciona de verdade, você não precisa provar nada. Porque no final, quem sabe se retirar, nunca se perde, se encontra. Aqui vai a verdade mais sombria de todas. O sem contato não revela o sentimento dela. Revela o seu nível de controle. Se você quebra, insiste, volta, você ainda está preso. Se você sustenta, evolui e segue, você se libertou. Simples assim. Agora me conta. Você já tentou sem contato e acabou voltando no meio? Comenta aqui a sua experiência. Eu quero ler e trocar ideia com você.